Fala galerinha, isso! Como é que vai essa força? Só na boa? Vamos lá então, mais uma aulinha de física. Como que funciona aqui? Hoje você vai ter uma musiquinha novidade. Ô professor, musiquinha novidade? Essa aqui é top som. Mas sempre tem música, mas essa é novidade. Ela vem de muito longe. Da onde ela vem? Da onde ela vem? Ela vem da Cultive. Cultive sua mente com a nossa musiquinha lá. Vamos embora. Aula de hoje: transformações gasosas e cíclicas. Exercícios. Hey, Mr. Brown. Beleza, galera. Só um pouquinho para dar aquela descontraída, né? Nada em exagero para não ficar... Pô, professor, você só desse, só piada. Ô, professor, chega de piada. Então vamos lá, vamos porque é sério. Então, exercícios. A figura representa um gás contido em um cilindro, cuja parte superior é vedada por um êmbolo que pode deslizar sem atrito para cima e para baixo ao longo das paredes do cilindro. Legal, né? Tipo uma seringa sem o furo embaixo. Sobre o êmbolo está um objeto de massa constante. Opa, falou em massa, galera, a gente vai lembrar da pressão, porque pressão, força sobre área, força, peso desse objeto aí, tá? Se esse sistema for aquecido lentamente, a transformação a que ele está submetido é. Então vamos a tudo que a gente sabe sobre transformação cíclica e gasosa, parte conceitual, e vamos colocar aqui. Se o sistema vai ser aquecido, a transformação não pode ser o quê? Não pode ser isotérmica. Belezinha? Não pode ser isotérmica porque vai variar a temperatura. Outro detalhe, se ele disse que desliza livremente e vai haver uma variação de temperatura, o volume vai aumentar. Por quê? Opa, vira a caneta aqui. Relação volume e temperatura são diretamente proporcionais, ou seja, se a temperatura aumentar, o volume vai aumentar. Então não pode ser isocórica, né? Sinônimo para isocórica, isovolumétrica ou isométrica. Fechou? Então a gente vai aniquilar todas elas. Acho que nós falamos, né? Então não pode ser isotérmica, não pode ser isocórica e isostática. Isostática está aqui para encher linguiça. Sobraram duas: isobárica e adiabática. Aqui ele diz aquecido lentamente. Se você lembrar daquela nossa curva, que é a relação de Clapeyron, se você tiver essa curva e essa curva for um processo rápido, ele é adiabático. Se for um processo lento, ele é isotérmico. Ou seja, se foi aquecido lentamente, eu não posso considerar um processo rápido. Então, a adiabática foi embora. Lembra lá da massa do objeto? Lembra? Ele diz que a massa é constante. Portanto, o peso é constante. A força sobre aquele êmbolo é constante. Ah, legal. Então, se a pressão é constante, eu tenho como resposta isobárica. Completinho esse problema, né? É assim que vão ser todos os outros. Exercise number 2. Vamos nessa. Traduzindo, exercício número 2. O gráfico representa o comportamento típico de um gás submetido à lei de Boyle-Mariotte. Não sei se Mariotte é assim ou Mariotte. Então vamos lá. Boyle-Mariotte. PV é igual a uma constante. SK aqui, galera, é uma constante. Tudo bem? Beleza, 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 beleza. Com relação à curva, pode-se afirmar que... Olha só, galera. A gente tem aqui a relação pressão e volume. A pressão-volume está relacionada com a temperatura. Então, é isso aqui que nós estamos procurando. Nessa curva, eu tenho uma temperatura sendo mantida constante. Então, se a temperatura não pode ser isocórica, isocórica ou isobárica. Sobraram duas, certo? Tem que ser isoterma. A curva é isoterma. Matematicamente, hipérbole equilátera, certo? Então, aqui eu tenho a curva. Tudo bem? Então, é uma isoterma, beleza? E o valor de K é igual a 12. Vamos ver se isso é verdade.
é uma isoterma e o valor de K é igual a 2. Então vamos conferir isso no slide anterior que ficou mais clean, certo? Estão apagando tudo aqui, maravilha. O gráfico representa um comportamento típico, isso já me falou. Então eu vou calcular essa constante. Como que eu calculo essa constante? Eu pego pontos no meu gráfico conhecidos e faço esse produto PV. Deu para perceber ali os pontos que eu peguei? Eu peguei para lá o ponto 3. Eu peguei a pressão igual a 4, certo? E o volume igual a 0,5. Se você fizer esse produto, você tem a multiplicação, correto? Que dá 2. Opa! Então essa constante é 2. Se você quiser pegar outros pontos, por exemplo, o ponto 2, ao invés de pegar o ponto 3, ou pegar o ponto 1, você pode perceber que a multiplicação entre pressão e volume, né, o eixo vertical da pressão, horizontal volume, ao serem multiplicados, eles dão o mesmo resultado. Por isso, morei muito tempo fora, né, tem sotaque. Por isso, K é uma constante. Olha o barulhinho. K é uma constante. Mais uma vez, K é uma constante. Fechou? Fechou? Então vamos embora. Qual que é aqui? É a D, porque a gente já sabe que é uma isoterma, onde A é uma constante. Olha lá o verde cultive. Grande verde cultive. Professor, e o Enem? Pessoal, o Enem está um pouco afastado. Ah, mas não é do Enem? Claro que é. Tudo preparadinho para você. Mas, como agora eu estou focando nos exercícios, o Zenem é ficar muito piquititito aqui, e daí eu estou querendo dar uma inovada. Se você está com saudade do Zenem, fique calmo que ele vai voltar, beleza? Ah, professor, e aquele negócio lá do OE? Você não falou ainda o que é? Estou procurando em todas as aulas para descobrir. Não vou falar ainda, é só pensar. Essa aula é uma OE. Vamos nessa. Analisa as seguintes afirmativas a respeito dos tipos de transformações ou mudanças de estado de um gás. Vamos analisar. Vamos nessa. Em uma transformação isocórica, o volume do gás permanece constante. É bom, parece ruim, então é tchim, tchim, certo? Correto. Isocórica, certo? Volume constante. Em uma transformação isobárica, a pressão do gás permanece constante. Tchim, tchim. Isobárica, pressão constante. Em uma transformação isotérmica, a temperatura do gás permanece constante. Tchim, tchim. Pô, tá tudo certo, maravilha. Uma transformação adiabática varia o volume, a pressão e a temperatura. Sim, o que é constante é a quantidade de calor, não a troca de calor. Então, todas estão certas. 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. Maravilha. Tá tudo certo aí. Olê, olê, olá. Maravilha. Exercise number 4. Um gás ideal sofre uma expansão isobárica. Então vamos pensar aqui, né? Expansão isobárica, pressão constante e variação no volume. E essa variação no volume é uma variação positiva. Por quê? Porque foi uma expansão. Beleza? Maravilha. Portanto, eu tenho que lembrar daquela equaçãozinha. Trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Ele quer saber se o trabalho realizado sobre o gás foi de 30 joules, calcule a pressão mantida durante a expansão. Beleza. Então vamos ficar 30 é igual a pressão vezes, olha a variação aqui do volume, 3. Tudo no sistema internacional, né? Volume está em metro cúbico, joule, trabalho está em joule. Então, se você fizer essa conta, facinho, ó, 10 newton por metro quadrado. 10 newtons por metro quadrado. Ah, legal. Maravilha pura. Vamos para o próximo. Aqui, a figura anexa é o gráfico da expansão de um gás perfeito. Pede-se o trabalho realizado pelo gás nas transformações. Então, perceba que nesse exercício eu não vou poder usar essa equação para todos os trabalhos, tá? Por quê? Porque essa transformação ela é
essa transformação. Essa equação usa uma transformação isobárica como um pré-requisito, eu posso dizer assim. E perceba, aqui nessa transformação AB, a pressão variou, o volume também variou, mas a pressão também variou. Então, fazendo a conta com essa equação, eu não chego no resultado correto. Beleza? Porque eu estaria calculando isso aqui, ó. Toda essa área. E eu não quero toda essa área em vermelho. Eu quero só essa área embaixo que está em vermelho, mas que está completamente cheia. Beleza? Ah, professor, então peraí. Quando você trabalha com pressão e volume, o que você vai encontrar na área é o trabalho. Beleza, isso eu já entendi. Sempre esse trabalho vai ser o trabalho entre o eixo do gráfico e o eixo horizontal. Então você pode perceber que qual que é a área entre a transformação CD? Não existe. Então, se em algum momento houver uma pergunta, e vai haver, qual é o trabalho CD? O trabalho CD é zero. Porque não há área, não há variação aqui de volume. Se não há variação de volume, o trabalho é zero. Tudo bem? Porque o trabalho está associado a isso, a variação desse volume. Então vamos lá calcular todos esses trabalhos aí. Primeiro, o trabalho AB. O trabalho AB, novamente, é essa área compreendida entre esse segmento de reta aqui e esse pontilhado. Tudo bem? Esse triângulo aqui, esse triângulo retângulo, tá certo? Vamos calcular qual que é a área de um triângulo, né? Nós temos aí algumas fórmulas para calcular a área de um triângulo. Podemos usar através de relação do seno, podemos usar através da relação dos lados, lado ao quarta, né? Lado ao cubo. Agora me fugiu a equação dos lados, mas tem a equação dos lados e tem a equação que a gente relaciona base e altura, certo? Então, como essa é uma equação que me satisfaz aqui, eu vou usar ela mesma. Então, base que é 10, vezes altura que é 10, sobre 2. 50 joules. Beleza? O que eu fiz aqui? A base desse triângulo é 10, vai de 0 a 10. A altura dele vai de 0 a 10. Tudo bem? Maravilha? Então, trabalho AB, 50 joules. Tranquilo, né? Trabalho BC. Trabalho BC, perceba que a pressão é constante. Então, aqui tanto faz você usar a equação ou usar a fórmula. Usar a área, desculpa, ou usar a fórmula. Eu vou usar a área, porque nós estamos usando a área. Isso aqui tem base igual a 10 e altura igual a 10 também. É um quadrado. Então, a área desse quadrado é igual ao lado ao quadrado, que é igual a 100 joules. Então, perceba que o trabalho AB é a metade do trabalho BC. Tudo bem? E o trabalho CD? O trabalho CD a gente tinha discutido lá no início do exercício, né? O trabalho CD ele é nulo. Por quê? Porque não há variação de volume. Sempre que o gás sofrer uma transformação isocórica, isobárica, o trabalho será nulo, certo? Quando nós formos trabalhar a segunda lei da termodinâmica, vocês vão perceber que tem 3 grandezas envolvidas: quantidade, calor, trabalho e variação da energia interna. Aí você vai entender o que acontece com o gás quando não há trabalho sendo realizado por ele ou trabalho sobre ele, tá? Então, o trabalho AD, que seria toda essa área aqui, como a gente já calculou o AB, né? Ele quer agora o A de amor e o D de dado. A gente já calculou o A de amor e o B de bola, que deu 50 joules. Então, o trabalho AB, 50 joules. O trabalho BC, 100 joules. Ô, professor, não esquece da unidade. Pode deixar aí, cara. Obrigado por avisar. Vamos somar esses dois. Ah, professor, e o trabalho CD? Você deve ter começado o vídeo agora, né? Não, brincadeira. O trabalho CD é zero. Vamos falar aqui de novo desse trabalho CD. Vai que você deu clique agora, né? E puf, apareceu. Então tá aí. Mais o trabalho CD, que é zero, 150 joules. Então tá aí todo o trabalho que foi realizado nessa transformação, que começou lá no A e terminou no ponto D. Maravilha pura! Vamos lá, o próximo. O gráfico a seguir representa o ciclo de uma máquina térmica ideal. Calcule o trabalho total realizado em
2 ciclos. Então, atenção aqui. Se ele quer o trabalho em 2 ciclos, eu tenho que calcular essa área que está dentro dessa figura, tudo bem? E depois multiplicar por 2. Se ele quisesse meio ciclo, você faria o total e dividiria por 2. Se ele quisesse 15% do ciclo, você faria a questão de porcentagem, certo? Tá. Importante saber o que aqui? Calcular essa área. Então, olha só. Quais são as opções? Posso me quebrar calculando isso aqui ou posso calcular esse cara aqui, que é um trapézio, menos esse, e esse retângulo aqui, menos esse, certo? É exatamente isso que eu vou fazer. Aí, fazendo isso, eu vou ter aquela parte útil, que é a parte em azul, que não é nem só a expansão e nem só a compressão. É o trabalho naquele ciclo. Então, vamos nessa. Então, eu vou fazer primeiramente essa área aqui, ó. Essa área aqui eu vou chamar de área A, beleza? Então, essa minha área A1, ela tem como base de 4 a 7, 3, e como altura de 0 a 2, 2. Então, 2 aqui, 3. Só fazer essa multiplicação. Então, a área 1 é 6 joules. Uma expansão, então, positivo. Agora, a minha área 2 vai ser, vou fazer uma flechinha aqui, vai ser só essa partezinha aqui que eu coloquei um espiralzinho, certo? Só essa partezinha de baixo. Então, a base dela continua sendo 3, só que a altura agora dela é 1. Então, a minha área 2 é 3 vezes 1. Só que ela é de uma compressão, então ela é negativa, certo? Ah, por isso depois você vai fazer a conta de menos. Sim, porque essa conta de menos que eu faço é geometricamente falando. A conta de menos que eu estou fazendo aqui é fisicamente falando, porque há um trabalho positivo através de uma expansão e um trabalho negativo através de uma compressão. Agora, vou fazer a mesma coisa para esse trapézio grande aqui, certo? Que é meu trapézio A3 do da expansão. A área de um trapézio, quem lembra? Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Para você identificar essas bases, você precisa ter bases paralelas num trapézio. Então, as bases são as medidas na vertical, tá? Então, você tem que virar ele. Ele fica assim, ó, se você virar. Certo? Então, virado, quanto vale essa parte de cima aqui? Que é esse. Vale 2. A parte de baixo vale 4. E a altura dele, que é a parte horizontal, vai de 1 a 4. Então, vale 3. Certo? Então, base maior, 4, mais base menor, 6, vezes a altura, 18, divididos por 2, 9 joules. Beleza? Se você quiser, eu vou deixar aqui no cantinho como eu fiz esse cálculo, tá? Base maior, mais base menor, vezes a altura, sobre 2. Beleza? Vamos fazer agora o cálculo desse trapézio onde eu coloquei essas linhas verticais ali. Estão vendo? Essas 4 linhas. Estão vendo essas 4 linhas aqui? É o trapézio da compressão, que eu vou chamar de área 4. Certo? Essa aqui é a minha área 4. E a que está aqui é a área 3. Como que está esse trapézio aí? Também eu tenho que ficar ligado que ele também está deitado. Então, eu preciso, desdobrar. Quanto vale essa base aqui? Vale 1, né? Então, está aqui. E essa base? Essa base vale 3. E a altura dele? A altura dele também vale 3. Então, base maior mais base menor vezes a altura. Vou deixar a conta aqui para a galera. Divididos por 2. 3 mais 1, 4. 4 vezes 3, 12. 12 divididos por 2, 6 joules. Como é uma compressão, é negativo. Portanto, qual que é a área líquida? A área líquida é você pegar a parte positiva, né? E somar com a parte negativa. Isso, somar mesmo. Porque se você subtrair a parte positiva da negativa, vai ter um sinal de menos e duplicidade, daí soma. Então, você pega a parte positiva e soma com a parte negativa. Então, 6 com 9, 15. 15 menos 9, né? 6. Então, poderia cortar esse com esse com esse. Né? Negativos dão 9, cortando, então, aqui. Essa área... Então, a área 1 mais a área 2 mais a área 3 mais a área 4 é igual a 9 joules. Ele expandiu mais do que comprimiu. O gráfico dá para perceber por causa do 100
tido. Aí você vai encontrar 9 joules e vai marcar. Aí você vai se ferrar. Por quê? Porque lá no problema, ele fala em 2 ciclos. Perceba, é um problema que você faz várias contas. Você demora maior tempão. Aí você chega na hora, você esquece daquela informação inicial. Então o que você tem que fazer? Sempre que tiver uma informação além da principal, porque a principal aqui é calcular a área, certo? Mas você precisa de mais. Beleza? Tô fazendo um barulho estranho aqui, tá entrando alguém por esse... Oh, meu Deus do céu! Você precisa de mais informação, correto? Então fechou. Vamos lá. Multiplicando isso aqui por 2, eu chego no resultado de 18 joules. Beleza? Olha, professor, tinha mais um espação aqui. Aqui a gente faz uma volta, um triângulo, certo? Maravilha. Um desenho. Oh, ficou legal esse meu desenho, hein? Curtiram? Nossa senhora, olha só essa arte abstrata. Porra, ficou muito legal, hein? Então, mais um pouquinho para você curtir minha arte abstrata. Tá certo? Aquele sonzinho caideira e fica com Deus e até a próxima.